Aqui é o Sérgio Tango novamente para a gente falar sobre o furacão, né? Com aquela questão de tudo rodando e a gente se sentindo meio perdido com essa questão, né? Então, para falar sobre isso, acho que o principal e o mais importante é a gente entender um pouquinho da onde que vem a questão do furacão, né? A gente entender a natureza do furacão. O entendimento disso passa por entender como é formado o vento. Vocês todos devem saber, né, que o vento é formado por um fenômeno físico de diferença de pressão atmosférica, uma zona de alta pressão, uma zona de baixa pressão, e esse extremo faz com que o ar se desloque, e às vezes de uma maneira super violenta, muito forte. E esses extremos estão presentes em todas as situações desse mundo, né? Nós estamos numa dimensão de extremas diferenças de potencial. De um lado, o extremo positivo, do outro lado, o extremo negativo. Isso são coisas que estão acontecendo o tempo todo conosco, né? As situações extremas do nosso mundo estão provocando toda essa diferença de potencial sempre, no nosso íntimo, na verdade, em nossas emoções. É isso que se passa e que faz com que a gente tenha alguns resultados que podem ser, inclusive, violentos na questão dessas emoções que estão navegando de um extremo ao outro, da diferença de potencial. Nós navegamos entre ódio e amor, paixão e indiferença, raiva e carinho, entre tristeza e alegria e assim por diante. Né? E a consequência disso são ventos fortes, desestabilização, um sentimento de falta de controle, né? Que pode beirar às vezes beira até o desespero. Você fica perdido no meio dessa diferença de potencial que está acontecendo. Né? E quando a gente está compensando a diferença entre as emoções extremas através de reações violentas, nós estamos girando desordenado, em pleno furacão. Né? Então, não sei se vocês percebem isso, mas essas questões e como a gente recebe isso, como as emoções chegam, como as emoções saem da gente, é que formam essa questão, esse ponto de violência, né? Pela diferença de potencial grande entre os extremos. Então a gente começa a falar de equilíbrio, né? E equilíbrio é alguma coisa que se encontra aí no olho do furacão, né? Onde não está acontecendo a diferença de potencial entre esses extremos de emoção que a gente está sentindo com o que está rodando. Né? Então o equilíbrio reside em reconhecer esses extremos de uma forma ponderada, sem fazer julgamentos que possam reforçar essas diferenças que existem entre os potenciais. Por exemplo, imagine o seguinte: você realizou seu trabalho e recebeu um feedback do seu chefe que não foi lá muito bom. Foi um feedback, vamos dizer, negativo sobre aquilo que você tinha feito, né? E aí o que, que acontece? As emoções que isso provoca, né? Quais são as emoções que provocam o feedback dessa natureza? São emoções extremadas: fracasso versus sucesso, rejeição versus aceitação, incompetências versus competência, né? Ele não gosta de mim ou ele gosta de mim, ódio, amor, violência, pacificidade, uma série de ações que são extremas, duais, né? São que provocam emoções que são extremadas. Isso provoca diferença de potencial gigante na sua emoção, dentro do seu coração. Né? E você nessa situação, você começa a girar. E você pode girar infinitamente no vento forte se você incorporar essas questões todas nos extremos. Né? E você pode potencializar até que se torne uma dualidade maior, que é morte versus vida, né? Ou seja, desespero. Então, eu acho que se você reconhece e trata, por exemplo, sem um julgamento melhor, um feedback, que não seja nem com amor, nem com ódio, nem sucesso, nem fracasso, nem sombra, nem luz, você pode encontrar alguma coisa equilibrado, né? Que vai te apontar aquilo que você pode realmente melhorar, aquilo que você realmente pode fazer melhor naquela tarefa, né? Então, olhando os extremos que as situações te provocam, né, é possível talvez construir um caminho de equilíbrio. Essa que é a minha teoria a respeito disso. Ou seja, quando a gente consegue ponderar os extremos, você consegue chegar um pouco melhor na harmonia dessa diferença de potencial, onde está realmente o equilíbrio. Por exemplo, no exemplo desse feedback do seu chefe, né, se você estiver isento de extremar as suas emoções entre uma coisa e outra, entre um extremo e outro, né, você poderá de fato ouvir o que ele aponta e tirar proveito da observação dele. Né? Ou seja, você estará no olho do furacão recebendo o feedback e não girando. Exatamente. Né? Então, quer dizer, muito mais equilibrado.
né? Eu creio que isso aí é um exercício de consciência, na verdade, é um prestar atenção no que está acontecendo. As emoções que os fatos da sua vida te provocam, se você estiver prestando atenção dela, no seu íntimo, no seu coração, talvez você consiga encontrar um pouco melhor essa harmonia entre os extremos que estão acontecendo, né? Será que a chave para o equilíbrio não está num constante estado de alerta sobre esses extremos que essas emoções podem alcançar? Seria bom refletir um pouco sobre isso, né? Será que se a gente conseguir ter um estado de alerta sobre essa dualidade, a gente não vai estar encontrando um melhor equilíbrio? Existem muitas maneiras que as pessoas usam para fazer isso, né? Tem algumas pessoas que usam meditação, né? Tem outras pessoas que usam yoga, sei lá. Tem outras pessoas que vão fazer um retiro, tem outras pessoas que procuram fazer um esporte radical, tem gente que simplesmente fica sem fazer nada, né? Quer dizer, tem várias maneiras. Mas, na verdade, eu acredito que uma das chaves para acontecer o equilíbrio é realmente reconhecer e aceitar e entender os extremos que as suas emoções ficam jogando você para lá e para cá. Quando você entende isso e reconhece, você tem a chance de fazer a harmonização delas, né? Então, vamos pensar um pouco sobre isso, faça uma reflexão. Por favor, deixa seus comentários aí, vamos tentar, sabe, enriquecer mais e mais essa discussão. Deixa o seu feedback. Eu prometo que eu vou fazer de tudo para considerar todos os feedbacks, todas as observações, de forma equilibrada, né, entre os extremos que vão acontecer nas minhas emoções recebendo o feedback de vocês. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Um abração, até mais, tchau!